E o primeiro passo de como fazer um texto monoespaçado no WhatsApp é, obviamente, você acessar o aplicativo do WhatsApp e aqui na tela inicial do aplicativo do WhatsApp você vai procurar o contato onde você tem interesse de colocar o texto monoespaçado, tá? Então, selecionei meu contato, como você está vendo, o monoespaçado fica muito bonito, muito destacado, tá certo? E além do monoespaçado, tem a possibilidade aqui para você de texto taxado, né? Esse riscado aqui no caso, né? Tem a possibilidade do texto com negrito e também em itálico. Eu vou mostrar tudo isso para você, tá bom? Então, primeiramente, para você colocar aqui um texto monoespaçado, você vai escrever o texto, obviamente, né? E aí você, antes do texto e depois do texto que você quer que fique monoespaçado, você precisa digitar 3 acento ao contrário, né? Que é aquele acento de crase, tá bom? Então você vai colocar 3 dele aqui, tá? E aí você coloca 3 antes e 3 depois da parte que você tem interesse que fique monoespaçada, tá certo? Então, aí você vai fazer isso, 3 antes, 3 depois, né? É bem tranquilo de você fazer, tá? Como você tá vendo, ele deu 4, tirei 1, né? Então ele vai ficar monoespaçado nessa parte, que é bem legal, bem destacado, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é colocar, por exemplo, um asterisco antes, né? Coloca aqui um asterisco antes e coloca também um asterisco depois desse texto, tá? Para ele ficar o quê? Negrito, tá bom? Só que, obviamente, esse asterisco, ele não pode ser da forma que tá aqui para você, né? Tá vendo aqui, ó? Ele ou é asterisco ou é monoespaçado. Ele não vai te dar a opção de colocar os dois para ficar com o duplo destaque, tá vendo? Ele não dá essa opção. Então, o negrito ele é compatível com outras coisas no texto, né? Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui o negrito, tá? Vou colocar um asterisco antes e um asterisco depois aqui de outro pedaço do texto, tá certo? Coloco aqui antes, coloco aqui depois. Como você viu, esse pedaço ficou em negrito, tá? Se eu quiser, eu posso colocar ele inclinado, ou junto ou não, tá? E para colocar inclinado, eu preciso de um underline antes e um underline depois do texto que eu queira que fique inclinado, como você está vendo, né? E aí eu tenho a opção também de colocar o riscado, se eu quiser. Como que eu faço? Eu coloco antes e depois, deixa eu enviar isso aqui para você ver como que ficou. Coloco antes e depois um tio, tá? Então, como você está vendo, tio antes, tio depois, né? Ele fica cortadinho para você, tá bom? Um outro caminho para você fazer isso, essa mesma coisa, é você escrever um texto, dar um toque longo sobre o texto, vai aparecer essa âncora aqui, ó, você seleciona o pedaço que você quer, tá? Você seleciona a parte certinho que você tem interesse de colocar aqui, qualquer coisa que seja, e vai aqui no menu 3 pontinhos que aparecem para você, aí você tem a opção, ó, negrito, itálico, taxado, monoespaçado. Tá? São as opções que você tem, por exemplo, tá vendo? Coloquei monoespaçado e enviei, tá? Então é bem tranquilo, bem fácil. Se você tiver dúvida de como achar esses símbolos, você vai tocar aqui no interrogação 1, 2, 3, por exemplo, e aí você vai ter opções aqui de símbolos. Se você tocar aqui nesse igual, barra menor, né? Você dá um toque aqui, ele vai dar a opção também de outros símbolos, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo.